Hoje vivemos um clima educacional onde em nosso panorama se descortina marxismo e capitalismo. Nessas linhas, nossos jovens hoje são educados nas faculdades. Isso traz uma visão, um foco, somente dentro dos limites, dos contextos, dos interesses terrenos, das lutas de classes, a luta pela riqueza, a luta pelo domínio. Destaca-se a ambição do homem. Mas todas estas coisas perecem. Todas essas coisas ficam aqui, na terra mesmo. Pois o que nos limita é a morte. A morte traz um limite. É uma régua que atinge a todos. É uma régua que atinge a todos. Agora, resta uma questão. O que fazer depois da morte? É esta inquietação que eu queria despertar a estes estudiosos que colocam apenas o materialismo diante dos olhos dos jovens, desviando o jovem da visão real, da visão mais duradoura, da visão que aponta para um outro lado, que fala da eternidade. Tem sim as contradições no campo da materialidade, no campo do materialismo. Tem sim as contradições dos interesses egoístas do homem. É claro que tem essas contradições. Mas existe uma contradição mais profunda do que a realidade que se vê sobre a superfície da Terra. Essa contradição é o bem e o mal. É uma luta que somente o pior cego é aquele que não quer ver isso. E não querendo ver essa luta espiritual entre o bem e o mal, fecha os olhos e fica focado somente na materialidade, das contradições e interesses humanos que se desdobram e se apresentam na sociedade. Temos que pegar outras referências para melhorarmos essas contradições egoístas que há na sociedade. E a referência que pode iluminar essas contradições que existem no mundo do materialismo é a espiritual. Pois a origem de tudo vem do Espírito. Deus falou e tudo se fez. Aí está a regra que vai governar a nossa vida aqui na Terra. Se queremos ter uma vida de paz, temos que colocar Deus em nosso coração. E
E a maneira de você conhecer Deus é as Escrituras Sagradas. Lá está a vontade dele. Ele é invisível, mas através de homens movidos pelo seu Espírito, tornou-se palpável. E podemos conhecer as suas palavras. Podemos conhecer a sua vontade. Deus tem um desenho para o mundo. E o desenho dele é um princípio de paz, de prosperidade. Deus quer ver o seu e o meu bem. Ele quer ver a nossa prosperidade, a nossa saúde. Deus, quando fez o homem, não colocou o homem no inferno. Não colocou o homem em meio de batalhas, de sangue e guerra. Então você pode visualizar o plano de Deus. Deus colocou o homem num jardim. E ali ele podia desfrutar de tudo. Pois Deus preparou tudo para que o homem fosse feliz e um companheiro dele. Por isso que no jardim nós vamos ver Deus andando com o homem, Deus conversando com o homem. Deus querendo ser companheiro do homem. Esse era o seu desenho. É esse projeto espiritual que temos que colocar nesse mundo para que saímos dessa contradição materialista, motivada pelos interesses, ambições e egoísmo do homem. A única maneira de sair do nível do egoísmo é elevarmos nosso pensamento ao Criador, conhecermos seu plano. Ele tem um desenho para a humanidade. Você que precisa de conhecimento de técnicas públicas, você vai tê-la nas Escrituras Sagradas. Lá fala-se de homens que conduziram homens no passado. E você vai ver a contradição daqueles que souberam conduzir segundo as regras e a palavra de Deus, e daqueles que abandonaram a palavra de Deus e quiseram conduzir o povo dentro dos ditames de sua própria consciência e jeito de ser. E lá também mostra o resultado dessa política pública. Aqueles que seguiram a Deus e puseram seu coração no lado espiritual, nos desenhos de Deus, fizeram o povo gozar dia de paz e prosperidade. Agora aquele outro, que dirigiu o homem nos seus períodos de governo, de acordo com o ditame de sua própria consciência e razão, trouxeram para o povo opressão, pobreza, miséria e guerra. É isso que há dentro do homem em si. Se nós vemos a ciência, ela só despedaça. A ciência estuda a realidade despedaçando a natureza, o mundo. Daí, não construindo, mas despedaçando, ele chega à conclusão de formar uma bomba nuclear que tem o poder de acabar com a vida na Terra. O homem tem um instinto destruidor.
dentro dele. Então você vê que o homem é dirigido em si por um espírito perverso, um espírito egoísta, que a educação não é a solução para ele. A educação materialista não é a solução para ele. Ele precisa de algo além da matéria, para iluminá-lo, para ele saber como conduzir a matéria da maneira conveniente. E há princípios para isso. É o princípio espiritual. O homem não é só físico. O homem não é só estrutura intelectual. O homem tem uma dimensão espiritual, pois ele foi feito segundo a imagem de Deus. É essa descoberta que o homem precisa descobrir nos dias atuais. Você não é só físico, não é uma área só da medicina, você não é um intelectual somente, uma área da psicologia, da psiquiatria. Você é um espírito. E esse espírito fala de um valor eterno. Esse espírito tem vinculação com Deus. Esse espírito leva o homem numa dimensão da eternidade. É uma medida que o homem não tem relógio para medir a medida da eternidade. Pois a Escritura fala que no relógio de Deus se mede eternidades a eternidades. São os tempos de Deus. A eternidade é uma medida de tempo de Deus. Eternidades e eternidades. São as temporadas de Deus. Como ele é eterno, é o relógio dele. Agora, se nós vemos a vida material, essa vida materialista que nós vivemos aqui na Terra, sob o ponto de vista da eternidade, sobre o ponto de vista de Deus, nós teríamos uma outra concepção, iam dar uma forma melhor à materialidade que há nessa terra. Por diante desse espaço tão insignificante de nossa vida, num quadro diante da eternidade, daríamos valor à nossa vida, e a vida seria valorizada. E a vida sendo valorizada, a guerra seria eliminada. O egoísmo seria eliminado. Nós nos defrontaríamos com a fraternidade, com o amor fraterno. E nós nos defrontaríamos na presença daquele que está acima de toda eternidade, de todas as medidas de tempo. É lógico que diante desse quadro, o nosso ponto de vista seria um outro ponto de vista. Nos veríamos numa outra plataforma, como aqueles que são a imagem e semelhança por um instante daquele que tudo criou. E que, portanto, deveríamos seguir os seus desenhos, a sua vontade que está nas Escrituras Sagradas. Iríamos nos alinhar à vontade de Deus, percebendo a vontade de Deus. Iremos ver que nós podemos conhecer perfeitamente a vontade de Deus para este mundo. E teríamos dia de paz, prosperidade, bonança, alegria. E isso seria uma bênção para a humanidade. Então, meus caros educadores, além do materialismo, do capitalismo, do marxismo,
dessas contradições sociais de interesse humano, existe o espiritual, o peso da eternidade. Existe uma outra contradição, a contradição no espírito, o bem e o mal. Essa perspectiva mudaria a nossa atitude aqui na Terra. Teríamos pessoas mais fraternas. Olharíamos o outro como irmãos, como a semelhança de Deus. É uma boa nova, né? Que possamos ter esse olhar. Que não somos meramente material, físico. Que não somos meramente racionais. Mas que temos, além de tudo isso, um espírito que nos liga com o eterno e com a eternidade. É uma boa nova, né?